Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Então acompanhe a mensagem aí com o pastor que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sai do vídeo por nada. Olha só. Você entende? Por isso Deus, Ele coloca na palavra este princípio, que o seu padrão de excelência, de moralidade, de fidelidade é elevado e não abre brechas para quê? Para exceção. Por isso é importantíssimo que o Filho de Deus busque a cada dia ser fiel. Busque a cada dia não permitir que o inimigo entre com brechas, através das brechas da sua vida. Posso lhe dar um exemplo? As pessoas comumente pensam, na minha área de trabalho, todo mundo faz. Já ouviu isso alguma vez? Na minha área de trabalho, é comum fazer isso. Olha, com as pessoas que eu me relaciono, tem que ser assim. Já ouviu isso aí, por exemplo? Deus não vai me condenar por isso, Deus me ama. Você não vai perder a salvação por coisas tão pequenininhas. Deus vai te entender, Ele vai compreender a sua situação. Eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. Quem sabe, por esse motivo eu não posso ser fiel, mas Deus sabe. Enfim, devemos ser cuidadosos com as armadilhas que algumas vezes o inimigo coloca em nossa vida para que a gente abra brechas para Satanás. É comum, através de nosso comportamento, muitas vezes, permitir que ele venha se apoderar sigilosamente de nosso lar, por exemplo, através daquilo que permitimos que entre através de nossa televisão, de nossa internet. Quem sabe, através de nosso comportamento e atitude na própria casa do Senhor, na igreja, algumas vezes não dando valor ou sendo indiferentes às coisas espirituais. Por isso é importantíssimo que a gente seja cuidadoso para não permitir que o inimigo encontre uma pequena brecha. Ellen White disse, sabe quem que é a mão direita do inimigo? A língua. A língua que fala demais. A língua que fala muitas vezes coisas erradas. E que muitos dizem por ali, eu não faço fofoca, eu somente passo informação de um para o outro. Entendeu? Seja cuidadoso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos adverte, tome cuidado com tudo aquilo que vai entrar na sua vida para lhe fazer o mal. Posso lhe dar outro exemplo? Eu não vou mandar você ler porque você conhece a Bíblia. Mas já que estamos aqui, abra sua Bíblia de novo. Abra sua Bíblia de novo, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21. É bem conhecido esse texto bíblico aqui, é a história do jovem rico, para você entender um exemplo claro. Aqui na palavra diz, na verdade, aquele que guarda os mandamentos, aquele que tropeça em um, se faz culpado de todos. Certo dia um jovem diz assim, pastor, veja o que a Bíblia disse, guardar os mandamentos. Eu guardo os mandamentos. Ah, tudo bem, eu disse, mas há certas coisas, olha a astúcia. Há certas coisas na Bíblia que não são mandamento. Aí o jovem me diz assim, pastor, você sabe os mandamentos? Eu sei, você sabe? Eu falei, tá bem, então fechou. Fechou, nós sabemos os mandamentos. São quantos? São 10. Ah, não, é correto, você sabe. Mas há coisa na Bíblia que não é mandamento. Dizem para mim o jovem, diz a coisa na Bíblia que é conselho. Entendeu? Há mandamentos que são 10. Mas há coisa na Bíblia que não é mandamento. Há coisa na Bíblia que é o quê? É conselho, disse para mim o jovem. O que ele estava tentando dizer para mim? Que o mandamento eu sigo. Mas o conselho, entendeu? Entendeu a charada? O conselho eu não sigo. Veja que curioso, hein? Como que é a mente do ser humano. Veja o que diz aqui o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 21. A história você conhece, a história do jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você,
disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Isso aqui é um dos 10 mandamentos, o que Jesus está falando para este jovem? Não é um dos 10 mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não é. Então este jovem tranquilamente poderia ter dito assim: olha, isso aí não é mandamento. Isso aí é o quê? É conselho, é orientação. Então o mandamento eu sigo. Tanto é que no relato o jovem diz: olha, os mandamentos, eu guardo os mandamentos. Mas Jesus lhe diz assim: mas está faltando o quê? Olha que eu guardo os mandamentos, mas está faltando uma coisa. Bom, por uma coisa, quem sabe uma coisinha assim pequenininha, imperceptível, por uma coisa. Mas veja aqui, Jesus Cristo depois ele explica, diz: está vendo? Este aqui não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Por uma coisa. No caso dele era o quê? A riqueza, não é verdade? Está vendo? A ambição, dinheiro, enfiou a Deus em quê? Nisso aí. Por isso, seja muito cuidadoso. Aquilo que Deus escreveu nos mandamentos devemos seguir. Mas será que orientações e conselhos divinos devemos seguir também? Devemos ou não devemos? É claro que devemos. Este jovem aqui recebeu uma orientação divina. Deus lhe orientou. Os mandamentos, eu já sigo, disse, está certo os mandamentos comigo. Então receba a orientação. É para você abrir mão de tudo. Vem e siga-me. Quando Jesus chamou os outros discípulos, Jesus não lhe disse: largue tudo. Ao contrário, os outros abriram mão automaticamente, largaram as redes, largaram o que estavam fazendo e foram seguir a Jesus. Mas este aqui precisou de ouvir o quê? Conselho. Este aqui precisou de ouvir orientação, vinda de Deus, de Jesus Cristo. E agora, o que eu faço? Sigo ou não sigo? Fica contigo. Mas é importante que você compreenda que se há orientação divina, se há conselho vindo de um ser infinito que nos criou e que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, e aí? Nós faremos o quê? Obviamente, nós devemos ouvir e seguir, obedecer, ser fiéis. A mente humana é incrível, não é verdade? Porque ela encontra sempre uma brecha para tentar driblar as situações da vida. Eu tinha um colega que ele gostava muito de comer carne e tomar cerveja. Ele falava assim para mim: olha, eu gosto muito de comer carne e tomar cerveja. Mas, o que acontece? Desde que eu me tornei adventista, eu somente como a carne que Deus permite na Bíblia. Ele falou assim para mim. E cerveja eu não tomo mais, disse. Mas eu descobri uma coisa. Eu fui no mercado que tem cerveja, que ela não tem álcool. Ele falou assim para mim. Eu falei: poxa, como eu nasci adventista, eu nunca mexi com cerveja, então nem sabia. É tal marca, é tal empresa que faz ela sem álcool. Olha que interessante. E ele diz assim para mim: então, tecnicamente, eu não estou em pecado. Amém? Diz assim para mim: tecnicamente, eu não estou em pecado. Aí eu já vi a estratégia dele, na verdade, eu já conheço a pessoa. Eu falei: então tá bom. Tá bom, cada um cuida da sua vida, tá bom. Não vou ficar discutindo contigo, não. Deixa quieto ali. E ali o tempo foi se passando. E a pessoa chegou e me contou: sabe, aconteceu algo tremendo. O que aconteceu? Num desses dias que eu costumo ir no mercado, fazer minhas comprinhas para meu domingo, aconteceu que eu fui naquela geladeira que tem aquilo que eu gosto, que eu já te contei. Diz assim, eu fui e não havia. E aí? Mas calma, porque não havia dessa marca, mas havia de outra marca. Só que essa marca é 0,00, e aí falou um número para mim. E o teor alcoólico é bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, quase que imperceptível. Eu falei: que interessante como que a mente humana, não é verdade? E aí, falei, não, aí eu também deixei para lá, falei, tá bom, cada um cuida da sua vida, e tal. Depois de um tempo,
esta pessoa já estava consumindo novamente, de forma liberal agora, bebida alcoólica. Por quê? Porque ela não fechou as brechas completamente. Seja muito cuidadoso. Seja muito cuidadoso. A gente tem o pensamento de que somos muito astutos, sabe? A gente tem a ideia de que nós somos muito espertos, muito inteligentes. E o que acontece? É aí que o inimigo se aproveita. É aí que o inimigo vê a nossa astúcia, a nossa inteligência e diz, olha, eu já descobri, é aonde que esse aqui vai cair. Então entenda, nós como filhos e filhas do Senhor, não devemos permitir que hajam brechas para que o inimigo venha entrar em nossa vida. Uma brecha é algo terrível. Diga para mim, que lá em casa, o prédio que eu moro é muito bom, graças a Deus, mas na minha garagem apareceu uma goteira, amém, irmãos? Toda uma garagem, nós somos 9 andares, 2 por andar, 2 vagas, e tem gente que tem mais vagas, é mais de 20 vagas, é mais de 30 vagas, tem vaga de visitante. Então eu falei, de todas essas vagas, teve que aparecer a goteira, sabe aonde? Na minha mesmo. E bem em cima do capô do Corolla mesmo. E aí eu disse, Senhor amado, e essa goteira agora? É uma só. Mas aqueles que sabem, a goteira que vem da laje faz o quê? Arrasta compostos e também com ela pintura, não é verdade? E o que faz essa pintura? Mancha o seu carro, acaba com o seu veículo. Entendeu? Uma brecha pode causar grande destruição na sua vida. Uma brecha apenas pode trazer um prejuízo terrível para você e para sua família. Uma brecha só pode destruir o seu casamento para sempre. Uma brecha só pode fazer com que você se afunde num pecado e nunca mais volte. Por isso, não ache que você é inteligente ou astuto demais. Não deixe brechas para o inimigo entrar na sua vida. Este jovem diz assim, eu já guardo tudo. Então agora está faltando só uma coisa. Por essa uma coisa, ele não teve a salvação. Por quê? Porque ele não abriu mão. Não estava disposto. Estejamos dispostos e entendamos que decisões, nem que seja uma apenas, elas fazem a diferença. Fazem a diferença na nossa vida. E elas delinham e constroem nossa caminhada. E essa caminhada é eterna. Por isso, se pecamos, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Mas não é um estilo de vida. Viver errando, viver buscando brechas. Ao contrário. Buscamos e queremos sempre andar certos, andar conforme a palavra do Senhor. Já chegando ao final, o texto bíblico de João capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, versículo 15. O texto bíblico diz da seguinte maneira: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, a fidelidade, ela é o reflexo do amor. Você entendeu? É possível ser fiel motivados por outra coisa? É possível sim. Tem gente que obedece por medo, tem gente que obedece por interesse. Tem gente que me pergunta, pastor, é possível alguém que não é convertido a Jesus obedecer os mandamentos, por exemplo? É possível. Eu conheço muita gente que obedece os mandamentos, mas não é convertido a Jesus. Obedece porque foi o estilo de vida que tocou algumas vezes. Mas veja que interessante. Quem busca obedecer aos mandamentos, sem ser convertido a Jesus, uma hora, o que acontece? Uma hora, diz a juventude assim, uma hora a casa cai. Não é verdade? Não aguenta.
não é algo que é duradouro e perdura através do tempo. Eu digo sempre assim para as pessoas: deixa o tempo falar. Quando acontecem situações, quando de vez em quando chega para a minha vida, por exemplo, como líder e como pastor, resolver tal coisa e tal outra e tal, eu tenho outra máxima. Primeiro, eu sempre penso bem dos outros. Não é meu papel ficar julgando e levando para o mal, mas sempre procure pensar bem dos outros. Segundo, o tempo vai definir muita coisa. Porque o tempo vai dizer se eu sou fiel ou não. Você entende? Eu posso sim enganar os outros. Você pode enganar muita gente. Tem gente que vive uma vida toda quase de engano. Mas uma hora, a verdade sai à luz. É possível não ser convertido a Jesus e obedecer? É possível. Mas quando você não é motivado pelo amor, uma hora a casa cai. E o contrário é interessante. É possível eu ser convertido a Jesus e não ser fiel? E aí fica para reflexão. É possível eu dizer assim: olha, me converti para Jesus, mas eu continuo infiel? Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas. Não esquece também de comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.